CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital. Está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo, com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias, o tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT, e o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui ao vivo. Como vão vocês? Tudo bem com vocês? Oi, boa noite. Boa noite, Silvano. Tudo ótimo, e você? Olá, boa noite. Muito bom. Bom, pessoal, seja bem-vindo aí, você que está no YouTube acompanhando a gente já tem aqui na sala uma galerinha bacana, né? Vou aproveitando aqui rapidamente para dar um oi para o Sérgio Viana, pessoal da HP Consultores, Douglas Rosseto, Claudinei Morosso, a Júlia Karenina, o Franklin Maia. Fala, tio. Franklin Maia, se vocês não conhecem, vocês têm que conhecer, é uma figuraça. Alexandre Coelho. Então, pessoal, as regrinhas básicas, né, de todo youtuber, né, virei youtuber agora. Então, você que está assistindo a gente, pessoal, aproveita para, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal do CT aí no YouTube, clica nas notificações para você ser avisado de toda a atualização de informações que a gente traz, e também aproveita e clica no gostei, tá ok? A gente pede isso sempre, porque fazendo isso, você ajuda a alterar aí, a influenciar o algoritmo do YouTube, para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas aí, Brasil afora, mundo afora, perfeito? Estamos aqui, mais uma vez, em mais um ótimo Security Talks, com o pessoal da Avantia, né? Então, deixa eu aproveitando dar um oi aí, vou falando na ordem que está aqui na minha tela. Eduardo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Silvano. É um prazer estar aqui com você no Security Talks Online, com a ilustre presença aí do nosso parceiro ICTS, o Rodrigo. Gostaria de agradecer a presença dele e também agradecer a presença aí do Marcos, que vai estar conosco hoje. Legal. O Eduardo, que é o diretor comercial aí da Avantia, né, diretor comercial, né, da Avantia. Ao lado dele, a nossa querida Lilian Freire, que é gerente comercial Nordeste, né? Boa noite, Silvano. Espero aí ter um bate-papo que contribua com quem está nos escutando. E que possam também aí compartilhar as experiências de vocês, né? Show de bola. Logo ali ao lado tem a nossa amiga também, a Cláudia Cristina da Paz, gerente comercial de São Paulo. Como vai? Boa noite, Silvano. Tudo bem com você, com todo mundo que está assistindo? Tudo ótimo, seja muito bem-vinda também. E o nosso amigo participante também da ICTS, o Rodrigo Castro, diretor de riscos e performance. Olha que legal, tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia, Silvano. Espero que todos que estejam assistindo estejam bem, com saúde, dentro de casa, produzindo, e é isso aí.
Show de bola. Temos mais aí o nosso convidado especial, que é o Marcos Altemara, que está terminando aí uma live, já entra aqui com a gente, mas antes de chamar o Marcos, dele entrar aqui, Eduardo, eu queria que a gente fizesse uma primeira avaliação, né, dos primeiros 4 episódios, porque a gente fez uma programação aqui dos 4 episódios da quarentena do Security Talks, né, e já estamos no 5º, né, a gente aqui do CT, obviamente, está muito feliz com isso. Eu queria saber para vocês, como é que está indo esse trabalho? Olha, para nós é um prazer muito grande estar participando, é muito enriquecedor, né, estar participando desse projeto, até porque nós estamos levando conteúdo, conhecimento para pessoas do nosso mercado e nós estamos, consequentemente, aprendendo bastante, né, porque em cada episódio desse nós trazemos alguma pessoa especialista naquele assunto e já houve alguns assuntos bastante interessantes e bastante relevantes aqui para nós, né? Então nós adquirimos bastante conhecimento e essa troca de experiências é que é muito legal, tá muito enriquecedora. Então nós estamos muito satisfeitos aí com a condução aí de vocês da CT e fazendo isso aí já desde do episódio passado com a parceria da ICTS. Fantástico. Lilian, como é que está aí na tua região, né, nesse período gostoso de quarentena? Como é que está para trabalhar? Como é que está a relação com os clientes? Bom, não tem nada assim parado. A gente vê que as pessoas tendem a transformar o dia a dia, né? Então, não deixa de ser pessoalmente, mas passa a ter essa interação por conferência, por telefone, né, mas estamos tentando não deixar as coisas para depois, isso eu sinto também dos clientes, tá, então não estou sentindo, assim, o mercado parado, não, aqui no Nordeste... A gente sabe que você atinge uma área de abrangência geográfica muito grande, que tem diferenças, né, está muito diferente de uma região para outra? Não, de uma região para outra não tenho sentido uma diferença muito grande, não. Os clientes têm tido uma postura muito parecida, né? Tem os que são indústrias, que sim, mesmo aqueles que são indústria e deram as férias coletivas, né? Ainda esses, a parte gerencial e diretoria, que geralmente é quem a gente conversa e lida mais, continua tocando os projetos, né? A gente está tendo tempo para poder analisar e reanalisar, né? Legal, legal. Clélia, você está aqui em São Paulo, certo? Clélia? Isso. E como é que está para você aqui esse mercado? Oi, está me ouvindo? Como é que está para você o mercado aqui em São Paulo? Acho que a grande maioria das pessoas aqui em São Paulo, elas estão trabalhando home office. A internet da Clélia está dando uma bugadinha aí para ajudar ela. Então vamos, enquanto isso, Rodrigo, está ouvindo a gente direitinho? Sim. Como é que tá? Melhor? Legal. Não deu para ouvir, Clélia. Rodrigo, fala para a gente como é que está esse trabalho de análise de risco nesse momento. Melhorou para vocês? Como é que tá? Pode falar, Rodrigo, tudo bem. O mercado de consultoria em gestão de riscos, ele está continuando. A gente tem alguns projetos de prevenção de perdas em alguns grandes clientes. Prevenção de perdas é um tema estratégico para as organizações nesse momento, principalmente pelo fato de que as receitas elas estão muito voláteis, né? E prevenir perdas, em muitos casos, significa preservar a rentabilidade das empresas. Então, em muitos dos casos, na hora que a gente olha o assunto prevenção de perdas, ele está sim sendo um tema estratégico nas organizações nesse cenário de Covid, né? Jogar menos produto fora, ser mais eficiente. As empresas estão passando por um cenário muito complicado de conseguir acertar a demanda de produtos, coisas que estão sendo muito voláteis ou não vendiam antes, agora estão vendendo muito. Então é um tema, a prevenção de perdas, ele tá bem quente. É bem quente, show de bola. E nós recebemos aqui o nosso... E não está só concentrado nos furtos, né, Rodrigo? É isso que você tem... Pelo que você está já falando, a gente não está concentrando só na questão da perda em furto, em
Toda a logística mudou bastante, né, nesse período. Exatamente. Principalmente agora, onde o fluxo de pessoas é muito menor e mais controlado nas lojas, nos varejistas, né, o furto ele tende a ser um pouco menor, apesar de que ainda existe a questão do furto na retaguarda, né, das lojas, que é o grande problema, não é tão na frente, né, mas o grande problema é essa questão da quebra operacional, o produto sendo jogado fora. Legal, legal. Marcos, está nos ouvindo? Marcos, acho que ele não está ouvindo a gente direito ainda, deixa eu conferir. Olá, boa noite a todos, desculpem aí boa noite, Marcos. Eu tive um problema aí pessoal e também um problema de conexão, tive que sair de casa e correr aqui para algum lugar que tivesse condições aí de me conectar com vocês. Peço desculpa aos colegas aí e às pessoas que estão participando aí conosco aí pela internet, tá? Tá tudo perfeito, Marcos. Marcos é do Supermercado Dia, né? Nosso convidado especial da noite, seja muito bem-vindo. E se você tiver algum problema de escutar ou alguma coisa do tipo, a gente sabe que você teve esse transtorno, você vai avisando que a gente vai conduzindo, não tem problema, tá bom? Tá bom, obrigado. Eu só vou pedir para você não se debruçar tanto no equipamento, porque senão parece que você vai cair aqui na tela em cima da gente. Não entendi. Você tá com fone de ouvido? Não, tô sem o fone, rapaz. Tá bom, então vamos tocar aqui, não tem problema nenhum. Bom, a gente está aqui hoje para falar, né, a respeito de um assunto que é bastante importante, a gente quase começou a falar disso aqui já, que é a prevenção de perdas no varejo, né, especificamente. Eduardo, queria que você começasse a alinhar esse assunto para a gente, por favor. Bem, Marcos, prazer estar aqui com você, né? Prazer estar recebendo aqui no Security Talks Online. A gente tem certeza aí que a sua experiência, você tem muita informação aí para compartilhar conosco, né? Então, o formato aí do Supermercado Dia é um supermercado de proximidade, não é um hipercenter que fica afastado, que as pessoas vão de carro. É um tipo de supermercado que é próximo de casa, normalmente as pessoas vão a pé, é um tamanho menor, uma estrutura menor. Quais são aí, como é que é tratada a prevenção de perdas num supermercado tipo o Dia? Qual é a diferença dele para um estabelecimento maior? O que é que vocês têm, o que é que vocês não têm, o que é que vocês focam? Eu queria que você passasse um pouco dessa sua experiência para nós aqui. Você conseguiu nos ouvir, Marco? O Marco está falando no celular, pessoal. Ele teve alguma dificuldade de conexão, né? Então, acho que ele está tentando se enquadrar ali ainda. Vamos aguardar só um minutinho. Eduardo, você quer que eu fale um pouquinho, explore um pouquinho esse tema? Sim. Legal. Você tem bastante experiência no assunto, né? Você já trabalha com isso há muitos anos, então eu gostaria de ouvir a tua opinião aí sobre o assunto. Legal. Bom, para complementar, aí eu tenho 18 anos de experiência em prevenção de perdas, conheço um pouquinho do tema, gosto muito do assunto, né? Já permeei aí projetos em vários varejistas. O assunto prevenção de perdas ele é bastante estratégico para qualquer varejista, porque ele significa, em muitos casos, a diferença entre lucro e prejuízo das organizações, né? Quando a gente olha, principalmente nos varejistas alimentares, a prevenção de perdas a perda de produtos, muitas das vezes, ela fica equalizada com o lucro, né? Porque você tem alguns varejistas que giram em torno de 2%, 3% de rentabilidade líquida, enquanto que a perda gira também em torno de 2% a 3%. Então, esse tema é um tema muito relevante, né, dentro dos varejistas. E parte dessa perda, ela é dividida em parte em uma quebra operacional, são produtos que vencem, são violados, maturados, etc. e tal, e tem uma parte que é desvio, furto de produtos, né? Então, nesse cenário, a gente tem algumas pesquisas de mercado que saem anualmente, dentre elas uma da ABRAP, que é a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, que diz, por exemplo, que as perdas em 2018 giraram em torno de 21,5 bilhões de reais, quer dizer, sangra, de fato, o resultado das empresas, né?
Com certeza, é realmente bastante relevante, porque como a margem, né, o volume do varejista, de venda do varejista é muito grande, mas a margem é muito pequena, então você ter uma área de perdas ajustada vai fazer a diferença total entre aquela unidade ou o negócio como um todo ter rentabilidade ou não. Sim, sim. Marcos, você está conseguindo nos ouvir aí? Pessoal, eu pedi aqui uma ajuda aqui para um fone de ouvido, porque de fato tá difícil ouvir. De novo, eu peço desculpas, eu tive um problema pessoal e um problema de conexão de rede na minha casa, e eu vou tentar aqui conectar. Marcos, fica tranquilo, tá bom? Fica sossegado. Tá bom, se você quiser, o Eduardo lhe perguntou... Foi feita uma pergunta aí, eu não ouvi direito. Se puder falar um pouco mais alto, eu consigo fazer aí a dinâmica com vocês até eu resolver o problema aqui. Perfeito. Okay. Então, um supermercado feito dia, um supermercado de proximidade, é um supermercado, né, uma loja normalmente pequena, que ela está próxima a uma área com a densidade populacional alta, ela é uma loja com uma oferta menor de produtos, com uma área menor, então uma oferta menor de produtos, mas mais produtos para o consumo do dia a dia. Uma área normalmente com área de armazenagem e estoque menor, então os problemas seguramente são diferentes de uma loja como um hipercentro, uma loja grande que as pessoas vão comprar. Então, qual é a diferença dos desafios e o que é que vocês têm de instrumentos, já que você não pode ter uma equipe dedicada de segurança numa loja de proximidade, quais são os maiores problemas que você enfrenta numa loja dessas de proximidade e quais são os instrumentos que você tem para combater esses problemas? Legal, deu para ouvir e dá para responder aqui até eu resolver esse problema técnico aí. Okay. Bom, pessoal, primeiramente, agradecer novamente a todos vocês aí pela participação, pelo convite. De novo, pedir desculpas às pessoas que estão participando aí o meu atraso e essa falha técnica. Bom, o Dia, de fato, é uma empresa bastante diferente, né, das empresas aí do segmento varejista. Ela não é um modelo clássico de supermercados e hipermercados, né, que, como o Eduardo bem disse, tem uma configuração bastante diferente, uma densidade bastante diferente, uma estrutura bastante diferente também dos supermercados clássicos, e com isso a gente acaba tendo desafios aí bastante diferenciados, né? Não tem uma mesma estrutura de segurança, não tem uma mesma estrutura humana de prevenção de perdas, não tem uma mesma estrutura tecnológica, e o Dia, na sua particularidade, é uma empresa que tem um conceito hard discount, né? Então, é uma empresa que tem os custos muito bem apertados e controlados. Então, a diferença além de ser um supermercado que geralmente está em bairros de população de baixa renda, né, onde nós enfrentamos questões de criminalidade, de uma geografia bastante diferente, nós temos índices de criminalidade mais próximos das nossas lojas, né? E como que a gente resolve o problema de perda, o problema de criminalidade num lugar desse? Aí eu coloco vários fatores. Primeiro, usar a tecnologia a favor, né? O Dia, apesar de ser uma empresa comparada com as demais que investe de forma investe de uma forma bastante básica em termos de tecnologia, tem também a questão das pessoas, né? Eu vejo que eu conversei com alguns colegas, eu estava hoje, inclusive, conversando, fazendo uma reunião, eu vejo que as pessoas, de fato, elas fazem a diferença no negócio, né? Eu aposto muito nas pessoas. Quando você não tem embarcado nas suas operações uma tecnologia de ponta, quando você não tem embarcado na sua loja uma equipe de segurança para atender os problemas que nós temos de criminalidade, você tem que investir
nas pessoas, nas boas práticas de prevenção de perdas. Por exemplo, o próprio operador da loja, quando entra um suspeito, ele tem maneiras de dificultar ou criar algum tipo de dificuldade para os furtos, né? Então, por exemplo, o que a gente indica, o que a gente orienta, pega um cestinho, um carrinho de compra, vai lá, aborda o cliente, senhor, senhora, vocês estão tendo dificuldade de encontrar algum produto, posso te ajudar com alguma coisa? Então, essa simples abordagem já inibe alguma ação de furto, né? E as próprias pessoas no PDV também monitorarem os desvios de produto na linha de caixa. O grande desafio hoje que eu vejo, que pouco se fala no segmento supermercadista, é o desvio na linha de caixa, né? Ou seja, os produtos que não são registrados. E a maioria deles, obviamente, tem o conluio do próprio funcionário, né? Então, não é, se a gente mensurar a perda, uma boa fatia dela é de problemas internos, né? Quando eu falo problemas internos, são pessoas, os próprios funcionários relacionados em conluio com esse tipo de ação criminosa e as facilidades que isso gera. Então, o dia, como supermercado de proximidade, o Carrefour Express, o Pão de Açúcar, o Minuto Pão de Açúcar, né, tem, de fato, uma diferenciação aí bastante grande dos outros segmentos. Respondendo, né, segmentando tudo isso, e resumindo, eu aposto muito além da tecnologia embarcada na operação, eu aposto muito nas pessoas, no engajamento, no envolvimento da equipe, seja ela pequena ou não, de prevenção de perdas, e principalmente das pessoas que operam a loja. Porque se você não tiver essas pessoas monitoradas e engajadas, certamente você está fadado ao fracasso. Complementando um pouco o que o Marcos está falando, Silvano e pessoal que está nos assistindo também, os nossos companheiros aqui do lado, isso é bastante interessante, esse ponto, porque a nossa experiência em projetos de prevenção de perdas mostra muito isso. A gente trabalhou em alguns varejistas onde a gente notava que os índices de perda, em alguns locais, eles trabalhavam diferente de outros dentro de uma mesma operação. Né? Por que lojas trabalham com índices de perda baixo, por exemplo, em cidades do interior de São Paulo e trabalham com resultados altos na cidade de São Paulo, né? Um dos pontos uma das hipóteses que a gente traçou era justamente o engajamento e comprometimento dos colaboradores em relação à empresa. Quer dizer, em cidades do interior, a tendência é que haja um pouco mais de escassez de emprego, as pessoas têm um turnover menor, elas têm um engajamento maior com as empresas, e a partir disso, as atividades de prevenção de perdas, elas se sentem imbuídas, porque prevenir perdas não é uma atribuição específica de uma área, ela é a atribuição da companhia como um todo. E aí, quando você tem recursos e colaboradores engajados, né, isso fica mais fácil. E isso que a gente percebeu, existe uma correlação direta entre baixo turnover, engajamento, equipes que vestem a camisa e o índice de perdas baixo, porque quando as pessoas se sentem imbuídas naquele propósito da organização, elas trabalham em prol da organização, elas procuram defender a organização, né? E isso é bastante positivo. Fechado. Clélia, você está ouvindo a gente? Eu tô ouvindo sim, Silvano. É que eu acho que você está com uma carinha com vontade de quem quer fazer uma pergunta agora. Eu estava ouvindo, sim, eu ia até perguntar, eu estava ouvindo o Marcos, e aí eu estava pensando no que ele estava falando dos mercados de proximidade, dos hipermercados, e eu queria ver o que ele acha que foi esse diferencial do dia em abrir supermercados de proximidade. O que isso agregou para a empresa em relação a toda essa parte de faturamento? Que eu, como consumidora do outro lado, eu acho que isso foi um ganho, assim, tremendo para consumidor, né? Não preciso ficar me deslocando, ficar pegando carro, posso fazer as coisas a pé perto de casa. E eu consigo achar que para eles também deve ter sido um bom faturamento, né, tudo isso. Queria saber se ele concorda com essa minha visão de consumidora.
O formato do dia, né, por ser um supermercado de proximidade, o que a empresa tem como estratégia para o segmento, de fato, é essa questão da proximidade propriamente dita do cliente com a loja, né? Então, você vê a diferença. Tem lojas do dia que a maioria delas são lojas de passagem, né? Tem poucas vagas no estacionamento, de fato um supermercado de vizinhança. Na verdade, o dia, ele não é que substitui, mas ele tem o modelo daquele supermercadinho do bairro ali, do seu José, do seu Manuel, né? Então, a estratégia da empresa é mesmo trazer o cliente do bairro, daquela geografia, para ser o cliente daquela loja, né? Para fazer as suas compras ali, para não ir fazer compras do mês, não encher o carrinho, e sim fidelizar o cliente, ele toda semana lá, 2, 3 vezes por semana, ter um sortimento também atrativo, né, para isso, porque o dia, como é um formato de proximidade, ele tem, obviamente, muito menos SKUs do que os grandes supermercados, né, então, a gama de produto, a gama de referência de produto do dia é bem menor que dos outros supermercados. O dia tem, em média, aí 5.000 SKUs, né, 5.000 referências, mas a empresa busca também ter, principalmente, os itens de necessidade básica, né, e ter tudo aquilo que o cliente que mora naquela região pode encontrar. Então, por exemplo, você vai num hipermercado, você vê um desodorante Rolon com, sei lá, 20, 30 referências. No dia você vai encontrar 5, mas vai encontrar o desodorante. Então, a ideia é fidelizar, facilitar a vida do cliente local, ele realmente não precisar ir de carro, não tirar o carro da garagem, ele ir a pé, ele ter essa experiência de compra e dessa aproximação com o supermercado. Então, é basicamente isso. E, em termos de faturamento, eu acredito que o Dia tem... o Dia é uma empresa de 7 bi, né, de faturamento. É uma empresa que tem 1.100 lojas, né? Dessas lojas, 50% são próprias e 50% são franquias. É a única empresa do segmento supermercadista que tem franquias, ainda, né? Pode ser que outras empresas também trabalhem nesse formato. E para os franqueados também são os mesmos desafios. Até para vocês entenderem ou entrar um pouco nesse contexto, tudo que o Dia faz como loja própria, o franqueado ele é treinado, capacitado para fazer na loja franquia, né, para não ter diferenciação. É igual outras grandes franquias de sucesso. McDonald's, por exemplo, tem muita franquia e você não consegue diferenciar o que é loja própria e loja franquia. Então é isso, o Dia é uma empresa que realmente tem esse formato de proximidade, de vizinhança. Eu acho que é a grande força e o grande diferencial da empresa. Marcos, está me escutando bem? Tudo bom? O que você acha que foi a principal, assim, a percepção, qual que é a tua percepção, que foi o diferencial dessa visão do Dia versus outros varejistas, que você mesmo citou aí o McDonald's, né? Mas, assim, aqui no Brasil a gente tem outros varejistas que têm outras visões de prevenção de perdas. E qual que você acha que é o principal diferencial, né, dessa visão do Dia para prevenção? Todas as empresas têm as suas estratégias de prevenção de perdas, né? Ela tem a sua organização, a sua formação, cada empresa tem a sua política de prevenção de perdas, né? Eu vejo assim, o Dia como uma grande escola, de verdade. Eu já tive o privilégio de trabalhar numa outra grande escola, que foi o Grupo Pão de Açúcar. Uma empresa assim que eu aprendi em 2 anos, 20 anos de prevenção de perdas. E é assim totalmente diferente, né? Você vai numa loja do Pão de Açúcar, principalmente os hipermercados, você tem uma estrutura fantástica de monitoramento, você tem uma equipe grande de prevenção de perdas, né? Você tem uma presença física
e de certa forma inibidora ali na frente do caixa, coisas que a gente, vocês como clientes não veem no dia, né? Então, assim, eu acho que o Dia, quando você compara o Dia com as outras redes, é uma empresa que traz muito desafio para quem trabalha na área de prevenção de perdas. Eu tenho uma estrutura bastante enxuta, porém uma equipe bastante competente, bastante envolvida, e o Rodrigo falou sobre controles, né, sobre mitigação dos riscos, e o quanto os controles, os monitoramentos, eles conseguem nos ajudar. Eu acho que o Dia usa muito isso, né? Não adianta você ter 300 câmeras dentro do supermercado e você não ter os seus processos muito bem definidos e muito bem monitorados. O Dia, por exemplo, tem a condição de monitorar quantas vezes o operador de caixa cancelou um cupom, quantas vezes ele anulou uma linha, quantas devoluções de clientes ele fez. Essas são operações de PDV que geram uma oportunidade de fraude. Então, o nosso monitoramento dessas ações, que são as perdas que nós não enxergamos fisicamente, eu vejo que é um grande diferencial. Para o Dia, de fato, nunca vai ter segurança em todas as lojas, né? E por ser uma empresa high discount, que tem o custo muito bem controlado, muito bem apertado, eu, como gestor, eu também compartilho dessa visão da estratégica do Dia. O Rodrigo também falou um ponto importante, tem que ver se, quando você monta uma estrutura de prevenção de perdas, e quando eu falo estrutura humana, tecnológica, de recursos materiais, tem que ver se a conta fecha, né, Rodrigo? Tem que ver se aquilo que a empresa está fazendo, está investindo, tem investimento, tem mensalidade de sistemas, tem um one-shot, tem um monte de coisas que tem que ver se no final das contas a perda é menor ou maior do que o valor que você está gastando, né? Para monitorar, um monitoramento inteligente, né? Então, no Dia, então, tem assim, que pensar assim. dificilmente a gente vai gastar, dificilmente a conta não vai fechar. A conta eu acho que é interessante essa visão do que o Marcos falou. A prevenção de perdas, realmente, ela está muito conectada à questão do tamanho do negócio, à questão da rentabilidade, né? Quando a gente pega lojas de proximidade, como o Dia, é muito difícil você colocar, quer dizer, é impossível você colocar uma estrutura de prevenção de perdas que um hiper tem, né? Você tem lá dentro de um hipermercado, você tem postos na frente de caixa, na retaguarda, para ajudar com a frente de recebimento dos produtos de alto risco, você tem pessoas perambulando na loja, você tem estruturas de monitoramento ativo, de vigilância. Numa loja de proximidade, isso é impossível. Aqui se recorre, né? Se recorre à tecnologia e, em muitos casos, a algoritmos de análise de dados. Acho que um ponto que o Marcos citou interessante são esses algoritmos de detecção de fraude em frente de caixa. Existem muitas possibilidades de detecção de fraude de frente de caixa por meio de análise de dados, quer dizer, você começar a detectar comportamentos suspeitos de PDVs, onde há muitos cancelamentos de compra, há o caso clássico de pessoas que passam a compra em modo consulta. Então, a fraude mais básica e óbvia, né? A frente de caixa pergunta primeiramente para o cliente: olha, você quer pagar como? Eu quero pagar com dinheiro. Pronto, ele já sabe que a pessoa não vai usar cartão, não vai usar cheque. Então, ela passa toda a compra da pessoa em modo consulta, ao final ela pega o dinheiro da pessoa, não passou na frente de caixa, não registrou, e ela fica com o dinheiro da compra. Então, esses aspectos você consegue detectar com monitoramento de transações. E também não dá para você fazer uma estrutura de monitoramento de imagens numa loja de proximidade, né? Então, muitas das vezes você usa algoritmos de detecção de comportamentos em vídeo, que é que a Avantia faz, né? Então, assim, você coloca algumas câmeras fixas em alguns lugares, o que a gente chama, por exemplo, de produtos de alto risco, e eventualmente você consegue detectar alguns comportamentos suspeitos nesses locais. Então, a estrutura de prevenção, a estratégia de prevenção de perdas, ela tem que estar muito condicionada ao tamanho e ao tipo de negócio. Um varejista de construção, por exemplo, quando você entra numa C&C, numa Leroy Merlin, numa Telha Norte,
os aspectos de prevenção de perda são muito diferentes. Quando você entra numa loja, você tem um posto fixo no local de entrada. Por quê? Porque grande parte das perdas acontecem sim na frente, acontecem na área de venda. São pessoas que vão lá e furtam maquita, furtam serra, furtam furadeira, são produtos de altíssimo valor agregado expostos e que qualquer perda é relevante. Quando você pega um varejista alimentar, o problema na frente acontece, lógico, mas não é tão relevante como a retaguarda, por exemplo. Então isso muda, o comportamento da perda muda de acordo com o cenário. Rodrigo, aproveitando isso, só para lembrar um fato, uma vez a gente foi num varejista aqui em São Paulo, e a minha esposa estava encafifada por que no corredor de chocolate, né, tinha um monitor, né, não tinha só a câmera, tinha um monitor ali também, né. Obviamente, falei para ela, olha, a explicação lógica disso é que é para quando você for pegar o chocolate, você olha para o monitor e pensa 2 vezes. Se você precisa pegar esse chocolate, você não são quer os emagrecer. Mecanismos de inibição. Não, mas no caso dela, a questão é para ela poder se ver para querer emagrecer, não é para querer... Pode ser também. Bom, é interessante esse ponto, nunca tinha pensado nisso, né? Então, é disruptura aqui, cara. Agora, inibe venda, né? Mas Vou perguntar uma coisa para o Marcos agora. Marcos, a gente tem uma discrepância muito grande em alguns pontos, né? Do que é aplicado nas redes varejistas lá fora e do que é aplicado na rede varejista aqui. E aí você está explicando para a gente que o Dia já é um varejista de high discount legal, é agressivo com relação a preço, então automaticamente o caixa também é mais agressivo com relação à aplicação, né? Como é que você faz essa dicotomia do que é usado lá fora, a tropicalização disso, o que você de fato consegue implantar e como é que fica a relação com as pessoas nesse meio do caminho? Você consegue responder isso para a gente? Está nos ouvindo direitinho? Legal, sim. Bom, prevenção de perdas, né, principalmente nos Estados Unidos, né, e na Europa, o Dia tem operações na Espanha, Portugal, né, já teve na França, na China, hoje não mais. Eu converso com alguns colegas aí da Europa e a grande diferença é que quando você fala de furto na Espanha, é uma senhorinha que entrou lá e pegou um pacote de biscoito, né? Então, é diferente daqui que a gente tem quadrilhas especializadas que entram com mochila com fundo falso, calça com a boca da calça amarrada, quadrilhas mesmo de fato especializadas. Entram 2, 3, 4 que estão em conluio e fazem lá um arrastão na loja. Eu vejo que a diferença começa pela cultura do país, né, pela cultura do local que a operação ela tá inserida. Lá, a prevenção de perdas, até conversando com o Rodrigo, ele também falou disso, né, eles usam bastante tecnologia, né, Rodrigo, é bem diferente, eles têm um avanço tecnológico absurdo. E, evidentemente, aqui no Brasil nós conseguimos tropicalizar aí algumas oportunidades, algumas tecnologias, sobretudo tecnologia que são apresentadas em feiras, em convenções, e a diferença da cultura, eu acho que é o ponto fundamental aí, né, quando você fala de outros países comparado com o Brasil, realmente o Brasil tem uma cultura totalmente diferente, né? A criminalidade, sobretudo, no Brasil, e aí a gente entra um pouco sem querer entrar na questão política, mas o brasileiro, ele costuma, é triste a gente falar isso como brasileiro, mas é sempre aquele negócio do jeitinho, eu vou fazer, não vai dar nada, né? Não vai ser furto qualificado, eu vou pegar uma peça de carne e vou falar que eu estou passando fome. Então, quem vive esse dia a dia do varejo sabe como funciona. Às vezes você pega um cara furtando uma peça de picanha, se você ligar para a polícia, é capaz da polícia nem aparecer. Ele pegou o quê? Uma peça de picanha. Poxa, o cara deve estar com fome. Então, a gente tem uma cultura aí que dificulta bastante as coisas. No caso do Dia, a gente tem, embora
as dificuldades, a gente tem também muitas dificuldades, né, pelo espaço físico das lojas do dia, né, não é uma loja que tem muitos PDVs, é 4 ou 5 PDVs, então uma área bastante reduzida de passagem de cliente também fica mais fácil de você conter esse tipo de ação e monitorar também. Quando, falando de perda de problemas externos, né, ou seja, os furtadores, eles analisam certamente o ambiente que eles vão furtar, né, eles entram no estabelecimento, vê se tem câmera, vê se tem segurança física, se tem algum segurança paisana, quantos operadores tem na loja, se tem muita movimentação na loja. Então, a gente procura, de novo, eu digo que a parte de trabalho com as pessoas, com o ser humano, com as pessoas que trabalham no dia a dia da loja é fundamental. A gente tem que engajar as pessoas, mostrar a importância e o impacto da perda no negócio, o quanto a gente está falando que uma loja, por exemplo, perde em média R$8.000 por mês, o quanto esse R$8.000 daria para trazer de benefício para o próprio funcionário, sabe? O Dia é uma empresa que não tem empacotador, o Dia é uma empresa que não tem uma série de benefícios, vamos dizer assim, para o cliente diretamente, mas indiretamente ele consegue praticar o preço baixo, né, o preço atrativo para o cliente. O Dia gostaria, eu escuto isso dos clientes, poxa, vocês não têm empacotador, eu vou no Dia, só tem um caixa aberto. O Dia poderia colocar um operador em cada caixa, ele poderia ter empacotador, mas quem vai pagar a conta? Né, o cliente sempre vai pagar a conta no final. Então, para o Dia ter o preço agressivo, como ele tem, eu vejo que ele tem esse diferencial, né? Então, óbvio que a empresa trabalha sempre na questão de oferecer uma experiência de compra muito positiva para o cliente, se preocupa, esse é um dos principais pilares do Dia, mas ele tem que também oferecer preço, que hoje em dia acaba sendo mais atrativo. As pessoas preferem ir a pé no supermercado, não tem estacionamento, mas eu vou lá e vou pagar mais barato. Não tem empacotador, mas eu vou lá e vou pagar mais barato num produto que eu sei que está promocionado. Então, a empresa se preocupa bastante com isso. Eu acho que a diferença aí em termos de tropicalização é a cultura e o que a empresa oferece nesse sentido, né? Essa diferenciação de atendimento, experiência de compra que é muito diferente dos outros supermercados. Complementando um pouco o que o Marcos está falando, quando a gente pega principalmente o mercado americano, a gente vê que tem uma cultura, o americano ele tem uma cultura do ponto de vista de segurança muito ostensiva, né? Então eles têm essa tranquilidade em lidar com a segurança de forma ostensiva. Então quando você entra dentro de uma CVS ou de um Walmart, por exemplo, é muito tranquilo você ver pessoas de prevenção de perdas fardadas, literalmente, com insígnias, prevenção de perdas, com aquela estrela, porque o americano lida bem com isso. Os mecanismos de tecnologia de prevenção de perdas nos Estados Unidos, além de baratos, né, as câmeras, os equipamentos de segurança, eles são muito baratos, então eles são facilmente comprados e instalados nos Estados Unidos. Mas, além disso, o consumidor ele lida muito bem com os equipamentos de segurança. Então, quando a gente chega numa loja, vocês devem notar que existem alguns produtos específicos que eles têm alguns dispositivos de segurança, né? Então, a Gillette Mach 3, por exemplo, que a gente chama de produto PAR, é um produto de alto risco, porque ele é muito visado, ele é muito roubado, geralmente ele vem em caixas de policarbonato. O americano, ele não liga, ele pega aquela caixa, leva no caixa, e ele não se preocupa que precisa desmobilizar aquele equipamento de segurança. Já o brasileiro, como o Marcos falou... Aqui, Rodrigo, soa como ofensor, né? O cliente ofensor, não gosta. Exatamente. Ele acha o brasileiro ele se sente invadido, ele acha que aquilo é um constrangimento, estão chamando ele de ladrão. Então, é cultural, não é uma coisa certa e uma coisa errada. Por isso que a prevenção de perdas ela tem muita dificuldade em trabalhar no Brasil,
por uma questão cultural, e eu não estou fazendo julgamento de valores em o que é certo e o que é errado, e tem uma dificuldade, porque existe, por exemplo, muito diálogo e discussão com áreas comerciais, mas quer dizer, eu confinar alguns produtos, ou eu restringir a exposição, ou eu colocar uma exposição diferenciada, isso vai impactar a venda? Em alguns casos impacta a venda, só que a margem que você tem é muito maior, porque você perde muito menos produto. Então essas discussões a gente ainda tem no Brasil, né? Você falou nós tivemos, pegando um gancho, Rodrigo, nós tivemos uma experiência recente no dia, porque vocês aí como clientes, espero que todos sejam clientes do dia, né? Tem lojas que você vai hoje em dia, que são aquelas lojas clássicas nos bairros mais de classe D e E, que é o nosso grande público, inclusive, é ele que traz o dinheiro para a empresa, é bom lembrar isso, né? O pessoal que mora num bairro carente, que é onde as lojas do dia estão inseridas, e esse é o grande diferencial da empresa, são eles que trazem o dinheiro e a rentabilidade para a empresa. Isso é bom frisar, que essas pessoas têm muito valor e são elas que trazem aí o resultado que o dia tem. Tem lojas que tem aquelas vitrines, não sei se vocês já repararam na perfumaria, né, que ela é fechada. Se você quer um desodorante ou um shampoo, você tem que ir lá no caixa, pedir para alguém vir, abrir a vitrine e pegar o produto. Mesmo... Tem uma congeladinha aí no Marcos. Deu uma congelada. Coisas de... aquela vitrine são os produtos de alto risco, né? Para eles são. Gera fricção, né? Quer dizer, dificulta o processo de compra, mas... Exato. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, porque a gente tem algumas perguntas do público que eu quero pedir para o Eduardo responder para a gente. Tem uma pergunta aqui que está falando a respeito de controle dos franqueados com relação aos preços praticados. Quando a gente estiver no pequenas empresas, grandes negócios, o pessoal responde isso, né? Que a gente está aqui para falar de tecnologia, né? Então, Marcão, depois a gente manda para lá a tua pergunta, fica tranquilo. Mas o pessoal está fazendo uma pergunta muito interessante, tanto o Benedantas como o Alexandre Coelho, a respeito de o controle agora dos critérios que a gente tem que adotar por questões da pandemia, aquele papo de ler temperatura, né, massa, uma coisa ou outra. Então, você já vai ter um posto de checagem a mais ali na infraestrutura. Se isso vai ajudar no controle da segurança. E também, se ele estava perguntando a respeito do dia, mas vou pedir para o Eduardo, que já conhece bem também ali, para poder ajudar a gente a responder, se o dia usa alguns analíticos para monitorar a quantidade de clientes nas filas, detecção de emoções, de reconhecimento facial, e se ele sabe de outras grandes redes o que eles usam. Então, falar um pouquinho sobre tecnologia aplicada devidamente, Eduardo. Você pode falar para a gente? Peraí. Você estava sem áudio. Pode começar de novo. Bem, hoje a tecnologia de análise inteligente de vídeo vem evoluindo bastante, principalmente quando passou a utilizar técnicas de aprendizagem profunda, chamada Deep Learning. Então, quando é a aplicação da inteligência artificial na análise inteligente de vídeo. Então, com isso, você consegue detectar e classificar aí uma série de eventos, né, e levar informação para o lojista. Então, eu consigo chegar e, como o Rodrigo falou ali, de ver um tipo de comportamento que é suspeito, tá certo? Eu consigo... eventos ligados à segurança e ligados à melhoria da operação e dos processos da loja, né? Como o Marcos falou, é importante a loja controlar bem os seus processos, porque se os processos estão bem controlados, então a possibilidade de desvio aí, de falhas e de problemas relacionados à segurança diminui. Então, hoje, como você não tem condições de colocar uma central de monitoramento dentro de uma loja ou na retaguarda para ficar monitorando aquela loja, mas você tem condições de colocar analíticos que analisem o comportamento e que levem alguns outros tipos de informação, como, por exemplo, monitorar se a fila está no tamanho que deveria estar, se a loja está com a quantidade de caixas abertas adequada para aquele momento, se tem pessoas que não deveriam estar em determinados lugares, ou tem mais gente que está do que deveria,
ou tem menos gente que está do que deveria, se está tendo alguma aglomeração na loja ou alguma desaglomeração repentina, então se tem entrada ou saída de pessoas por lugares que não deveriam estar passando, né? Tem lugar aqui de recepção de equipamentos que pode ser normal alguém chegar carregando uma caixa, mas não é normal alguém sair carregando uma caixa. Então, você pode criar uma série de padrões aí, né, onde a tecnologia pode ajudar, contando que a loja seja uma loja pequena e obviamente, com poucos recursos, né, para investir, né? Então, todo varejista ele tem sua estrutura de custos aí bastante controlada, então o uso da tecnologia pode ajudar bastante, tá certo? Porque a tecnologia ela termina, obviamente que depende da tecnologia e como é que ela é, da forma que ela é contratada, mas ela termina trazendo retorno para o lojista, retorno sobre o investimento, né? Se ele consegue melhorar um processo, se ele consegue diminuir uma perda, seguramente aquilo deve ser maior do que o investimento que ela fez. O que é que você acha aí, Rodrigo? Eu acho super válido, Eduardo. Vocês passaram uma vez uma apresentação muito legal, onde vocês têm um algoritmo de detecção, por exemplo, de arma, né? E eu acho que é interessante que esses novos algoritmos de detecção de reconhecimento de imagem, eles quebram um paradigma muito interessante, que hoje você não precisa de mais absolutamente ninguém para monitorar alguma coisa. Quer dizer, tem alguns testes que mostram aí, né, aquelas salas de monitoramento super bonitas, com milhares de câmeras, etc. e tal. Passa 15 minutos, se você coloca um segurança ali olhando, se você botar uma pessoa fantasiada de urso andando no meio da loja, o cara não vai ver, porque ele está tão acostumado com aquele momento, e um mecanismo de detecção de reconhecimento, ele não se distrai, né? Então, a partir do momento que ele vê uma arma, não precisa ter ninguém em frente à câmera para detectar aquela arma. Ele basicamente reconhece aquilo por meio de um algoritmo de deep learning, e você pode concatenar com outras tecnologias, né? Você pode concatenar, por exemplo, um disparo automático de SMS, um disparo automático de WhatsApp, um alarme, alguma coisa dizendo o seguinte: olha, a loja do dia tal está sendo assaltada, alguma coisa nesse sentido, e manda uma foto, um print da foto para reconhecer. Ou seja, você consegue otimizar muito mais a tecnologia, as pessoas, e você dedica as pessoas efetivamente para gerar valor, e não para ficar monitorando, fazendo a mesma coisa sempre. Rodrigo, pegando o gancho do que você falou agora, um Guilherme Borges, ele falou o seguinte, ele sabe que algumas lojas do dia têm caixas 24 horas, né? Qual é o comportamento de uma loja que tem esse tipo de empreendimento interno que agrega um fator de risco, né, já mais alto, né? O que muda para você fazer essa gestão de segurança? Eu acho que, por exemplo, as tecnologias de detecção de imagem, elas são interessantes para você detectar um caixa desguarnecido, ele traz risco, né? Então, uma tecnologia de detecção de imagem, ela pode identificar se tem uma pessoa ou não naquele caixa. Uma outra questão também é identificar se tem uma pessoa uniformizada ou não. Uma outra questão é identificar se tem uma pessoa assaltando ou não. Por quê? Porque o caixa 24 horas, ele tem esse risco, ele tem o risco de não ter ninguém, e eventualmente chegar alguém ali, porque a pessoa, isso acontece também com varejo farmacêutico, algumas drogarias 24 horas, onde a pessoa desguarnece o caixa e vai eventualmente para uma retaguarda e deixa aquele caixa livre. Isso pode deixar vulnerabilidades, por exemplo, para o furto do caixa, né? Você pode ter um assalto efetivo, quer dizer, uma pessoa uniformizada, o algoritmo de detecção de imagem pode detectar alguém não uniformizado, e aí falar, olha, está tendo um problema nessa loja. E é interessante que esses mecanismos você pode ativar e desativar eventualmente dependendo do horário. Quer dizer, das 10 da noite às 6 da manhã, algumas coisas são mais importantes do que outras. Então, essas tecnologias, elas são interessantes por isso. O Silvano, falando de custo, né, de otimização de custo, que o Marco falou aí que no varejo o custo é bastante controlado,
quando o varejista tem uma rede de loja, quando ele tem um hipermercado, ele tem como ter uma estrutura de monitoramento até naquela loja, né? Às vezes comporta. Mas quando ele tem uma rede de lojas pequenas, como é o caso do Dia, então você pode colocar inteligência na ponta, você pode colocar câmeras com inteligência na ponta e todas aquelas lojas remeterem para uma central de monitoramento que está no local remoto, que vai apenas analisar as não conformidades geradas pelo software, tá certo? E com isso você otimiza bastante os custos aí e você viabiliza a implantação da tecnologia. É interessante isso, Eduardo. A gente fez projetos, por exemplo, em varejista farmacêutico. O Marcos falou aí, né? Quer dizer, o Dia tem 1.000 e tantas lojas, né? Então, os varejistas farmacêuticos também, eles trabalham com 400, 500, 600, 1.000 lojas, né? São lojas pequenas. As lojas faturam pouco. Você pega um varejista farmacêutico, aí fatura entre 450, 500 mil, uma loja razoável, né? E com 450, 500 mil, você não consegue ter estrutura de prevenção de perdas. Outra coisa, pulverizada no Brasil inteiro, né? Nos 26 estados da federação, mais Distrito Federal. Como que você vai colocar estruturas de prevenção de perdas atuando no Brasil? Custo de avião, deslocamento, etc. e tal. Tem que partir para a tecnologia, né? Então, assim, isso é fundamental. Algoritmos de, principalmente Big Data, uma coisa que eu sempre falo para a prevenção de perdas, inventário é fundamental, né? Quer dizer, não fazer o inventário fica uma disputa entre a prevenção de perdas tentando mostrar valor e o negócio tentando falar, olha, não vejo valor porque eu não vejo perda. Se não fizer inventário e mostrar onde as perdas estão acontecendo, o executivo nunca vai entender o valor. É até meio inconcebível pensar que nos dias de hoje a gente vai ter algum varejista que ainda não faz inventário, né? Mas aí acredito que deve acontecer. Queria aproveitar que o Marcos conseguiu retornar aí, né? O Marcos, ele é tão guerreiro, Vamos marcar um outro aí para fazer direito. A gente faz sim, mas olha só, pessoal, ele é tão guerreiro para estar com a gente hoje, que ele tá a cara do Leônidas, inclusive, nessa live, né? 300, tá? Já rolou o primeiro que me fala isso aí. Já rolou até uma certa sintonia com a gente aqui do CT, que tem os 300 aqui também. Os 300. Marcão, eu queria então, para encerrar aqui legal, eu queria que você trouxesse para a gente o seguinte: qual é o teu maior desafio em termos de tecnologia que você hoje está aplicando, né, no dia, tá certo? Para falar aí, para finalizar, fala assim, olha, hoje a melhor tecnologia que eu tenho aplicada, que eu acredito que é assim, é essa. Tá. Primeiro assim, eu peguei uma parte aí do que o Rodrigo estava falando. Eu acho que quando a gente fala de prevenção de perda, sem dúvida nenhuma, a questão de gestão de estoque e inventário é fundamental com relação à curacidade do resultado, né? Um outro diferencial do dia e com relação aos demais varejistas é que o dia ele faz inventários mensais. É muito difícil hoje você ver uma cadeia de supermercados, claro, né? A questão do formato, da questão física da loja, da quantidade de SKUs também facilita que você tenha inventários com mais frequência. Mas isso nos ajuda muito, porque se você faz um inventário semestral ou um inventário anual, imagine-se um inventário semestral. São 6 meses para você fazer a apuração da sua perda e criar um plano de ação para mitigação da perda. Então, assim, 6 meses, já o prejuízo já foi para o ralo. No dia é diferente, quando você tem um resultado de apuração do inventário, você já consegue trabalhar na sequência do próximo mês quais são as categorias mais ofensoras, né? Hoje, falando disso, porque eu acho importante, quais são as categorias, no caso do dia, eu vejo isso também nos grandes varejistas. Perfumaria é um desafio muito grande, né, para os supermercados. Ele tem uma questão de mercado paralelo muito forte mesmo. Quando a gente fala de farmácias também, aquelas farmácias de bairro, aqueles comércios pequenininhos, eles são, infelizmente, os receptores desse tipo de ação. Então, além da perfumaria, tem os açougues, né, que são as carnes também, aí já é mais para consumo, mas mercado paralelo, bebida, cigarro, perfumaria,
No caso Bomboniere também, né, Marcos? Bomboniere, nós temos, assim, a perda bem preocupante com relação a chocolates, né? Se a minha esposa for no dia, vai ser mesmo. Viu? Toda vez que eu vou comprar um Trident no Farol, eu falo, eu não vou comprar porque eu tô comprando um Trident do dia ou de algum colega aí que trabalha no supermercado. Não é querendo desmerecer, né? Óbvio. Mas é complicado, né? Às vezes a gente tenta... que trabalham, compraram para vender, mas não tenha dúvida que a grande maioria é proveniente disso. Então, assim, o inventário é de suma importância, né? É como você ir no médico e sair sem saber o que você tem. Né? Então, é um diagnóstico da perda, é o inventário. Bom, e aí, respondendo a pergunta do Silvano, né, Silvano? Se você puder repetir... Só queria saber, assim, das tecnologias que você tem aplicadas, qual que você fala assim, essa aqui é a tecnologia que me ajuda bastante? No dia nós hoje temos aí câmeras de monitoramento, né? Nós temos uma central de monitoramento que monitora as lojas. Nós temos os alarmes, obviamente, né, para combater a questão de intrusão noturna, né, os arrombamentos noturnos. Nós temos testes aí em algumas lojas com antenas de RFID, né, então nós temos ali, definimos uma gama de produtos que nós definimos como PAR, produto de alto risco, né, geralmente são os produtos de alto valor agregado, então a maioria está, de fato, na perfumaria, nos packs promocionais de perfumaria, nas bebidas alcoólicas, nos azeites, vinhos e tudo mais. E nós temos aí uma tecnologia que está em teste, e aí até por questão de respeito, não posso falar qual é a empresa, mas é uma tecnologia de monitoramento do PDV, né? Então, tem algumas empresas no mercado que fazem isso, a gente está fazendo teste em algumas lojas para ver a eficiência do sistema. Nada mais é do que uma inteligência artificial no PDV. Quando você não registra a mercadoria, o próprio sistema acusa que o produto não foi registrado. Então, na tela do visor da câmera, ao invés de ser apenas um monitoramento da área de PDV, ele tem uma cópia do cupom fiscal. Então, você vê lá, se ele passou um fardo de cerveja que tem 16 unidades, se ele registrou só 12, vai aparecer que ele só registrou 12. Então, a gente está acreditando bastante nessa tecnologia. A empresa nos apresentou e, obviamente, a gente procurou saber os resultados na concorrência e tem aí até de 25% a 30% de redução de perda, e isso para a gente é um número bastante significativo, né? O papel nosso é, de fato, ajudar a empresa a ser mais rentável, né? A rentabilizar o resultado, alavancar o resultado da empresa, e não tenha dúvida que a prevenção de perdas tem papel fundamental nisso, né? Eu acho que o desafio da área de prevenção de perdas e do profissional, que deve também ser capacitado, né, bastante, buscar capacitação, buscar atualização dos temas de prevenção de perdas, que é uma área estratégica. O profissional de prevenção de perdas tem o dever de levar o conceito da prevenção de perdas para um nível estratégico. Por outro lado, o empresariado e as empresas também devem entender a importância da prevenção de perdas. Então, acho que aí tem dois caminhos aí, né? Tem duas vertentes. Um é a empresa valorizar o trabalho da prevenção de perdas, que pode deixar de perder ou aumentar o seu lucro em milhões, e do próprio profissional também de valorizar a área, de ter, de fato, uma postura estratégica, de ter números, de apresentar tecnologia, inovações, trazer novos conceitos. Então, acho que é mais ou menos... Esse é o trabalho do momento, né? A gente conseguir mostrar que segurança deixou de ser um conceito só de antifurto, e mostrar que segurança rende dinheiro também, né, para o empreendedor. É isso aí mesmo, show de bola. Porque às vezes, Silvano, às vezes eu falo com algumas pessoas na própria empresa, e às vezes quando você fala prevenção de perdas, eles ainda acham que é o guardinha que fica com o colete preto
escrito nas costas prevenção de perdas, e ele vai ficar ali só para inibir o fluxo. É um fiscal de prevenção. Não é esse o papel dele. Ele tem um papel muito mais amplo. Quando a gente fala, eu acho importante, Silvano, desculpa aprofundar um pouco, vou descontar as minhas caídas aí na... Mas assim, é importante também, eu quero deixar um recado para os profissionais de prevenção de perdas, principalmente que estão nos ouvindo. Se preocupem com a perda ampliada. O que é a perda ampliada? Não é só a perda de estoque, não é só a perda física. A perda é muito ampla. A perda, ela acontece desde uma negociação comercial mal feita, ela acontece desde da má contratação de um funcionário pelo RH, acontece desde da má gestão de estoque no CD, desde o abastecimento. Então, a importância do envolvimento de todas as áreas da empresa na prevenção de perdas é super importante. Então, o responsável pela prevenção de perdas não é a área de prevenção de perdas, a empresa é responsável pela prevenção de perdas. Sim. Então, é isso que a gente trabalha bastante no dia, nós fazemos bastante endomarketing, por isso que eu digo, as pessoas fazem toda a diferença, então a gente trabalha muito. Se a gente não tem o recurso que entendemos que deveria ter, por conta do que a gente vem repetindo aqui, a conta não fecha, trabalha nas pessoas, conscientizem as pessoas, façam com que as pessoas e os departamentos, eles entendam que eles são, sim, responsáveis pela prevenção de perdas. Eu concordo com você, Marcão. O que a gente tem só que aproveitar e alinhar é que, muitas vezes, para as pessoas serem convencidas e a gente conseguir arrastar através do exemplo, a gente precisa dos infográficos, a gente precisa das informações que os analíticos de vídeo trazem, que tudo isso traz, isso é muito importante. Bom, eu vou ter que finalizar, a gente já está, né, com o nosso timing aqui estourado, mas eu vou pedir para o Rodrigo e depois para o Eduardo finalizarem aí com as suas considerações finais, agradecer já de antemão a presença de todo mundo, né? Aí eu dou um tchauzinho depois no final, mas, Rodrigo, você, Eduardo, finalizem, por favor, primeiro o Rodrigo e depois o Eduardo. Só vou pedir para vocês serem um pouco breves, porque o nosso pessoal já está aqui, que está na hora da novela. Tá. Eu acho que algumas tecnologias importantes aí para prevenção de perdas. Uma é o IoT, a internet das coisas, para monitoramento principalmente de refrigeração. É um problema muito sério, principalmente para o varejista alimentar, para o varejista farmacêutico. São perdas de milhões de reais dentro dos varejistas. Fazer um monitoramento centralizado da cadeia de frios dos varejistas é uma tecnologia essencial. Você tem problemas com a Anvisa também, e assim por diante. As tecnologias de detecção de imagem, e principalmente indo em linha um pouco com o que o Silvano, com o que o Marcos falou, base de dados, informações, né? Então, nos nossos projetos de prevenção de perdas, olhando essa questão da perda ampliada e falando a linguagem do executivo, que é número, a gente precisa ter Big Data e algoritmos para detecção, por exemplo, de compras erradas, abastecimentos errados, sortimento errado, quer dizer, o produto errado, no local errado, no preço errado, ele gera perda. Então, a gente precisa ter os algoritmos de machine learning, a gente tem alguns algoritmos de aprendizado de máquinas que detectam padrões anormais de perda e que podem gerar muito insight, tanto para a estrutura de prevenção de perdas, como para mostrar valor para o executivo. Muito bom. Eduardo hoje está a cara do Steve Jobs, gente. Bem, Silvano, eu gostaria de agradecer a presença aí do Marcos, do Rodrigo, da ICTS, nossa linha de frente aí feminina, né, que atende o varejo, Clélia e Lília. Foi um prazer estar com todos vocês. A Avantia vem investindo bastante aí nessa área de varejo, né? Eu acho que a tecnologia pode gerar valor aí para o varejo e pode ajudar a diminuir perdas e melhorar a rentabilidade aí do seu estabelecimento. Nós temos aí diversos estabelecimentos aí como clientes, e nós esperamos estar atendendo cada vez mais. Eu acho que o crescimento da utilização da inteligência artificial vai fazer com que cada vez a gente consiga estar levando mais retorno aí para o varejo. Nós temos aí diversas soluções aí que são aderentes ao setor, né? Então, foi muito boa essa discussão aqui, porque traz muita informação para todos nós. Agradeço a Marcos, Rodrigo, Clélia, Lília e o pessoal da CIT. Agradecemos.
Show de bola. Bom, eu agradeço a todos vocês. Eduardo, muito obrigado por estar sempre aqui com a gente, Security Talks. Rodrigo, obrigado, né? Obrigado pela oportunidade, Silvano. Rodrigo conhece pouco, né? São só 18 anos de CTS. Eu queria apenas aprendendo aqui, né, que a parceria aí que foi feita entre a Avanta e a CTS une o que é de mais forte entre as duas empresas e a gente chega com uma oferta aí muito forte para o setor de varejo, tá certo? Então, eu e o Rodrigo aí, a Clélia, a Lília, estamos à disposição aí de quem tiver interesse aí em bater um papo sobre esse assunto. Com certeza, podem contar conosco. Silvano, eu quero falar só mais uma coisa, eu queria pedir desculpas aí para vocês pelos problemas técnicos aí que eu tive. Eu tinha me programado e me preparado bastante aí para falar com vocês, mas infelizmente eu tive uma queda de energia lá na minha casa e saí correndo, vim aqui. Eu tô até no concorrente aqui, tá? Tô dentro do concorrente aqui. Eu vou sair, inclusive, para dar prejuízo no concorrente, furando com o dedo os iogurtes para dar quebra. Faz isso não faz isso não. Prevenção de perdas é todo mundo junto. Não tô brincando. Eu tenho colegas, graças a Deus, eu tenho amigos aí em na grande maioria das redes de supermercado. É uma brincadeira mesmo, mas eu quero agradecer de coração a oportunidade que vocês me deram. Infelizmente tivemos aí alguns problemas técnicos, peço desculpa para os colegas aí, para as pessoas que ouviram, espero que o pouco do que falamos possa ter contribuído aí para o pessoal. Marcos, espero que a gente tenha com mais organização da minha parte e num futuro a gente possa falar mais sobre prevenção de perdas, que é um assunto bastante importante para todos nós. Cara, Marcos, dependendo do varejista, se você furar o iogurte, ele vai lançar na quebra e pedir reembolso do fornecedor. Então você tem que achar um produto melhor aí. No dia, se furar, fica para nossa conta, né? Aqui os caras... Bom, Rodrigo, de qualquer forma, Marcos, fica tranquilo, a gente, a nossa nova situação aí, né? Tem que correr atrás das coisas normal, fica sossegado. Clélia, obrigado, você quer falar um tchau aí pra galera? Bom, gente, agradeço por ter participado. Como eu disse no início, todas as lives que vocês estão feito estão assim, engrandecendo muito, acho que os profissionais que trabalham na área de segurança. Não só comigo, mas várias pessoas de outros segmentos também têm assistido, então acho que vale a pena, sim, assistir as lives do CT de Segurança. Como o Eduardo disse, nós estamos à disposição também, se alguém quiser o contato, fala com o Silvano, a gente vai estar sempre à disposição, ou para as lives, ou para falar com alguém por e-mail, por WhatsApp, o que for necessário. Muitíssimo obrigada a vocês. Obrigado. Lilian, quer um tchau, pessoal? Agradeço por todos, agradeço a atenção de todos, acho que foi um bate-papo que engrandeceu e acrescentou a todos também, e podem contar conosco, sim. Silvano, repassa aí, teve alguma dúvida, quer conversar, seja no Nordeste do Iapoca ao Chuí, né? Aqui a gente atende todo mundo. Então, passa pelo Silvano e a gente vai ter o prazer aí de conversar e aprofundar melhor o assunto. Tá bom? Show de bola. Então, pessoal, obrigado. Silvano, e você tá com o capacete do Leônidas aí atrás de você. Exatamente. Aqui, ó. Aqui, ó. É nosso símbolo. Tá mesmo. É o símbolo dos 300 guerreiros, os primeiros 300 aqui, imortais. Né? Então, com a presença do nosso ilustre Leônidas na live de hoje, eu vou agradecendo a presença de todo mundo que participou, galera. O nível muito bom, o pessoal deu um feedback muito legal aqui através do YouTube. A gente vai ficando por aqui. Amanhã de manhã tem café com segurança, né? Não percam. E também à tarde tem uma live muito legal da minha portaria. Não percam, muita coisa boa. E se liguem aí no canal do YouTube do CT, se inscrevam e participem com a gente, pessoal. Obrigado e boa noite para todo mundo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.